Eu estou curiosa para saber a perspectiva de Bashar sobre o que está prestes a acontecer nos próximos anos. O principal ponto que Bashar menciona para os próximos anos é, na verdade, a divulgação e o contato aberto com extraterrestres. Para mim, essa é a coisa mais importante, porque muda a vida. É um pouco difícil dizer como isso vai se desenrolar. Eu sei que, de certa forma, essa divulgação está acontecendo agora, porque nós estamos tendo audiências no Congresso e coisas do tipo, com denunciantes e pessoas que tiveram acesso a todas essas informações por tantos anos, mas não puderam falar. E agora estão oferecendo proteção para que militares possam compartilhar o que sabem sobre avistamentos de OVNIs que tiveram sem serem ridicularizados ou perderem as suas carreiras. Então, esse é um grande passo, porque agora as pessoas se sentem à vontade para falar sobre isso. E isso é o mais importante. E eu vejo isso se acelerando. Acabou de ser lançado um documentário chamado The Age of Disclosure, dirigido por Dan Farah, que aborda muitos desses assuntos e inclui entrevistas com pessoas que estiveram envolvidas nos bastidores, falando abertamente sobre o ocorrido. Portanto, é um passo muito importante ter esse documentário agora disponível para o público, nos cinemas e online. Então, eu acredito que em 2026 nós teremos basicamente a divulgação das informações. E, teoricamente, em 2027, se nada mudar, finalmente seremos apresentados de alguma forma oficial a extraterrestres que, então, nos oferecerão oportunidades. Cabe a nós aceitá-las ou não. Eu tenho certeza de que haverá diversos tipos de reações, desde positivas até negativas, mas todos poderão decidir por si mesmos quando, onde e como se conectar com os ETs e com as informações que eles compartilham conosco e que podem beneficiar a humanidade. E cada país seguirá seu próprio ritmo, de acordo com as suas próprias leis, regras, regulamentos e opiniões sobre como deseja interagir com isso. Mas é uma mudança importante que todos devem considerar. É óbvio que essa é uma nova opção para a humanidade, que deve ser levada em consideração ao planejarmos nosso futuro. Parte do seu trabalho você vem compartilhando, prevê uma aceleração do contato aberto nos próximos 5 anos. E isso já está acontecendo. Você está percebendo essa aceleração? Novamente, o fato de eu estar vendo todas essas divulgações acontecendo cada vez mais rápido e de forma mais pública me indica fortemente que esse processo está se acelerando. Eu também sei que você compartilha passos específicos para entrar na energia certa, para ter um contato aberto. Tenho curiosidade em saber se você pode explicar como alguém que está ouvindo pode entrar na frequência ideal para ter mais contato, caso tenha interesse. Isso está intimamente ligado ao que Bashar apresenta e chama de fórmula, que é basicamente um processo de 5 etapas. É muito simples, pois é isso que eleva a nossa vibração. Essa fórmula. E ao elevarmos a nossa vibração, nos tornamos melhores receptores de informações de frequência mais alta, melhores antenas, por assim dizer, para captar coisas que estão acontecendo em níveis vibracionais mais elevados. E nos prepara para interagir com espécies e espíritos extraterrestres, incluindo nossos próprios guias espirituais, mas também com espécies extraterrestres mais evoluídas do que nós e que operam em níveis de frequência mais elevados. Seguir essa fórmula é uma maneira muito básica e direta de se preparar para o contato, além de coisas como compartilhar informações, como já mencionamos,
Os 5 passos são muito simples. Há muitos detalhes que podem ser discutidos sobre cada etapa, mas fundamentalmente trata-se de agir primeiro de acordo com a sua paixão, tudo aquilo que nos proporciona mais entusiasmo do que qualquer outra coisa, porque a paixão é a nossa tradução física de uma mensagem da nossa alma que diz: essa é a sua frequência, essa é a sua essência. E o próximo passo na sua jornada é agir de acordo com tudo aquilo que lhe trouxer mais entusiasmo, mais paixão, mais criatividade, mais atração do que qualquer outra opção. Haja primeiro, então você leva isso mais longe que puder, até não poder mais. E você garante que quando a empolgação diminuir, não seja você quem a abafa com uma crença baseada no medo, mas sim que ela diminua naturalmente. E quando isso acontece, você procura a próxima coisa que contenha um pouco mais de criatividade ou emoção do que qualquer outra opção e age em relação a ela. E você continua fazendo isso. O terceiro passo é agir de acordo com a sua paixão sem qualquer insistência e nem suposição sobre como o resultado deve ser. Porque a verdade é que, embora às vezes possamos imaginar qual seria o resultado ideal, honestamente, nós não sabemos realmente como esse resultado ideal precisa ser. Portanto, se simplesmente permanecermos em estado de entusiasmo e deixarmos que a sincronicidade nos traga o próximo obstáculo com o qual precisamos interagir, será justamente isso que nos impulsionará para a frente se encararmos a situação de forma positiva. Qual é o quarto passo para manter uma energia positiva, independente do que aconteça? Porque mantendo uma energia positiva, você obtém benefícios da situação, porque não são os acontecimentos que importam. O que realmente faz a diferença é o que você faz com isso. E o quinto passo é investigar honestamente os seus sistemas de crenças e se desapegar daqueles aos quais você possa estar se apegando por qualquer motivo que seja negativo ou desalinhado, baseado no medo, com a verdadeira vibração da sua alma, que é a essência da paixão. Seguindo esses 5 passos, muitos efeitos automáticos começam a acontecer repentinamente. Você começa a ter a energia, a motivação necessárias para agir de acordo com a sua paixão. Você fica animado ao acordar de manhã, mal pode esperar para começar a fazer as coisas. Constitui o caminho de menor resistência. As coisas se tornam mais fáceis, fluem com mais facilidade. Torna-se o caminho da conexão, ligando-se a todas as expressões e oportunidades que são representativas da sua trajetória. Torna-se o caminho da relevância para aquilo que é relevante para você. Torna-se o caminho de apoio, trazendo-te toda a abundância necessária para que você possa continuar agindo de acordo com a sua paixão. Existem muitas formas de abundância, não apenas dinheiro, e então funciona como um espelho refletor, de modo que, enquanto você age de acordo com a sua paixão, qualquer crença desalinhada que você possa estar guardando em seu inconsciente virá à tona. Você vai se deparar com isso e enfrentar a situação para poder lidar com ela, deixá-la ir, adicionar essa energia ao ímpeto da sua empolgação. Portanto, as pessoas precisam ter em mente que quando estão agindo de acordo com a sua paixão e de repente se deparam com algo que pode não ser representativo disso, elas reagem de forma negativa. Não é uma interrupção na sua paixão. Descobrir que você tem essa crença negativa faz parte da sua paixão. Assim, mantendo-se nesse estado positivo e encarando cada desafio com calma, confiança, curiosidade e criatividade, você descobrirá o porquê disso. Você vai tirar algo positivo disso e você poderá seguir
em frente. Esses são os 5 passos e os efeitos que acontecem quando você segue a fórmula, o que eleva a sua vibração e te torna um receptor melhor de inspiração e informação, proveniente de uma consciência de frequência mais elevada. Isso foi ótimo, adorei a forma como você detalhou. Eu tenho um pouco de curiosidade sobre o 4º passo, só para abordar a questão de manter uma atitude positiva. E pensando nas pessoas, uma das perguntas que recebemos foi: como eu faço para manter uma atitude positiva quando eu tenho que fazer coisas que eu não gosto, como pagar impostos ou coisas que eu não posso aceitar? Essa é uma pergunta comum e a primeira coisa a entender é que se existem coisas que você precisa fazer na sua realidade para continuar prosperando nela, sempre existe uma maneira que funciona exclusivamente para você. Então, você precisa ter imaginação e criatividade para descobrir como abordar essa tarefa de uma perspectiva, de uma forma criativa, porque muitas vezes a única razão pela qual pessoas dizem que não gostam de fazer isso é porque estão fazendo da maneira que aprenderam com outras pessoas, uma maneira que pode funcionar para elas, mas que não funciona para você. E isso pode até incluir contratar outra pessoa que esteja entusiasmada em fazê-lo, e assim o trabalho é feito. Fazer isso da maneira que funciona para você não significa que você precisa estar fisicamente fazendo isso. Mas se houver algumas coisas que você precisa fazer, bem, um exemplo que eu uso é o que as pessoas dizem. Sabe, eu não gosto de lavar a louça. Sabe, eu acho que lavar a louça é um ato muito meditativo. A água morna correndo sobre as suas mãos. Vocês podem estar olhando pela janela da cozinha para o que está acontecendo lá fora, realizando esses movimentos que quase se tornam uma espécie de exercício de tai chi, apenas sentindo o seu corpo movimentando entre os pratos, empilhando-os, e tudo isso com água correndo pelas mãos. E você pode entrar num estado muito agradável fazendo isso e usar isso a seu favor para deixar as coisas fluírem enquanto você está meio que nesse estado de semitranse, lavando a louça. Então, novamente, tudo depende de como você olha para as coisas. Mas você precisa saber que se achar que essa tarefa exige muito esforço, é porque não está fazendo da maneira que funciona para você. Então você precisa estimular a sua imaginação criativa, buscar caminhos diferentes. Novamente, isso inclui encontrar alguém que esteja entusiasmado em fazer isso para que você não precise fazer fisicamente, mas sem deixar de procurar caminhos onde você possa ser a pessoa a fazer isso, caso encontre uma maneira que funcione para você. Estou ouvindo dizer que se você puder delegar e quiser, é uma opção, essa é uma opção. Não se trata apenas do que, mas também de como. É o como, é sempre uma questão de como você faz, como você aborda isso. Quantas pessoas que se sentem obrigadas a fazer certas coisas em suas vidas, tipo, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu só estou ouvindo isso e me perguntando se Bashar tem alguma sabedoria sobre como lidar com essas obrigações e se desapegar. Definimos um caminho de vida. Obviamente existem certas coisas que você precisa fazer para prosperar na vida, na realidade. Mas, mais uma vez, você precisa ter uma gama mais ampla de definições para as coisas. Ficamos presos há uma única definição, porque nós somos criados dessa forma e nos ensinam a ver todo mundo fazendo isso. Pensamos que esse deve ser a única maneira de fazer as coisas. Um bom exemplo disso, quando se fala em dinheiro, é que ele é uma das formas
que nós temos de expressar abundância, apoio e troca nesse planeta. Mas essa não é a única maneira. Mas nós somos tão condicionados a apenas pensar que as coisas não podem ser feitas de outra maneira, que bloqueamos qualquer outra forma pela qual elas possam chegar até nós. Assim, da perspectiva de baixar, receber um presente é uma forma de abundância. Ter algo para trocar é uma forma de abundância. Sincronicidade é uma forma. A imaginação é uma forma de abundância. A comunicação é uma forma de abundância. Informação é uma forma de abundância. Porque quando você recebe informações, por exemplo, que são diferentes do que você imaginava antes, isso pode reorganizar a maneira como você percebe que algo pode ser feito. A comunicação, ao conversar com alguém, pode fornecer uma resposta diferente sobre como algo pode ser feito, que não necessariamente exige a quantia de dinheiro que você imaginava, pois se trata de um caminho diferente que não requer tanto dinheiro ou até mesmo nenhum dinheiro. Eu ouço pessoas dizendo, ok, estou seguindo a minha paixão, estou dando os passos necessários, e como eles sabem a diferença entre quando devem mudar de rumo, porque aquilo não lhes traz mais satisfação, e quando são apenas os seus padrões internos, baseados no medo que precisam curar ou dos quais precisam se libertar. Isso exige uma autoavaliação honesta. Você precisa estar disposto a ser transparente consigo mesmo. Você precisa estar disposto a fazer as perguntas que revelem por que você pode estar se apegando a algo que não funciona para você, porque tudo se resume a ter uma motivação para fazer isso. Em outras palavras, sempre seguimos na direção daquilo que acreditamos que nos será útil. Sempre, sem falta. Sempre nos afastamos da direção que acreditamos não nos servir. Sempre, sem falta. Portanto, se percebermos que nós estamos escolhendo algo que não nos serve, a única razão pela qual faríamos isso, com base nesse mecanismo motivacional, é que deve haver uma crença dentro de nós de que isso nos serve de alguma forma, algo que não admitimos, do qual não temos consciência, ou que a alternativa parece pior em nosso sistema de crenças. Então, se eu parar de fazer isso e começar a fazer aquilo, algo pior pode acontecer. E eu vou ficar onde eu estou, porque, por mais que eu não goste, é familiar e mais seguro, pois algo pior pode acontecer se eu deixar isso de lado. Você precisa ser honesto em sua autoanálise. Dito isso, existe, em certo sentido, algo como a sincronia do sinal verde e a sincronia do sinal vermelho, que é como as regras de trânsito. Então, algo pode representar a sua paixão, mas a sincronicidade está dizendo, não agora, você não tem condições de agir sobre isso agora. E esse é o sinal de que você precisa se concentrar em qualquer aspecto da sua paixão sobre o qual você possa agir.